O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Pedi e será dado, buscai e achareis, batei e será aberto. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e a quem bate se abre. Quem de vós, se o filho lhe pede pão, dá uma pedra? Ou se lhe pede um peixe, lhe dá uma serpente? Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo o que desejais que os homens vos façam, fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que por ele entram. Quão estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, E quem Senhor. beija a palavra de Deus, Beija o próprio quem Deus. beija a palavra de Deus, Beija o próprio Deus. então eu vou dar um beijo na palavra de Deus em nome de todos vocês. Amém? Olha só. Podemos sentar. E que a luz, a graça, a força viva do Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente, a nossa inteligência, abra a nossa inteligência para melhor compreender essa palavra, a profundidade dessa liturgia de hoje. E uma vez compreendida, possamos sair daqui dispostos, com coragem, com aquela coragem evangélica de colocar em prática e testemunhar. Amém? Meus amados, minhas amadas, eu vou começar minha reflexão um pouco com a história de São Peregrino, que mais uma vez a gente teve a oportunidade de ouvir um resumo muito bem feito sobre a história desse homem que para nós é o grande protetor contra o mal do câncer, que recebeu esse título e, acima de tudo, mais do que um título, recebeu esta missão de interceder, de zelar, de cuidar, de apresentar a Jesus as pessoas enfermas. Esse é São Peregrino, porque ele passou por essa realidade, ele passou, viveu, né, o drama de ter recebido o diagnóstico de um câncer, passou por todas as fases, do medo, da insegurança, da incerteza, talvez das lágrimas, da solidão, do choro, né, do próprio tratamento em si, até que veio esse diagnóstico que para salvar a vida dele era necessário amputar a perna. Imagina, receber uma notícia desse tamanho numa época em que a medicina também era muito limitada, né? Corria-se o risco de morrer não somente pelo câncer, mas pelo próprio ato da cirurgia. Mas a grande questão com São Peregrino, ele recebeu a cura, a gente sabe, milagrosamente, ele foi tocado por Jesus, onde já não havia mais recursos, onde não havia mais, o diagnóstico era a amputação da perna, ele foi tocado por Jesus, ele foi curado por Jesus. E São Peregrino, minha gente, ele recebeu duas curas, uma mais importante e depois a outra como consequência. A cura mais importante que recebeu São Peregrino não foi a segunda, do câncer, não foi. A cura do câncer, que é o que ele recebeu, por isso ele é famoso, ele é conhecido, protetor contra o mal do câncer, mas essa cura do câncer, enfim, da doença física em si, ela veio como consequência de uma outra cura que ele acabara de receber, a cura da sua conversão,
Quem conhece, quem estudou um pouquinho a história de São Peregrino, sabe que ele era um homem de um temperamento difícil, enfim, revolucionário da época, não aceitava qualquer coisa, era crítico de tudo, não é? Mas aos poucos a graça de Deus foi se aproximando, foi moldando, foi modelando, foi configurando a sua vida na vida de Cristo. E aí foi o processo de sua conversão. E depois que veio a sua conversão, todo o resto que se segue, né? Mas então o maior milagre que São Peregrino recebeu foi a sua conversão. Eu sei que nós estamos hoje aqui e viemos rezar por nós, por outras pessoas. Muitas pessoas já me interceptaram com uma peça de roupa, com fotografias. A gente vem rezar uns pelos outros, mas a grande graça que a gente pede a Deus hoje é a graça da conversão. E que bonito a gente poder celebrar São Peregrino num tempo como esse, o tempo de Quaresma, que é um tempo propício para a gente configurar a nossa vida, as nossas escolhas, o nosso pensamento na vida de Jesus. Quão próximos nós estamos de Jesus? Quão próximos? Quais são as nossas atitudes? Quais são as nossas virtudes que se assemelham à vida de Jesus? Se a gente olha para a nossa vida, estamos próximos das suas escolhas, das suas atitudes, do seu jeito de ser, do seu jeito de amar, do seu jeito de conversar, do seu jeito de rezar, do seu jeito de estar em comunhão com Deus, como Jesus Cristo? Será que nós estamos próximos? São Peregrino fez esse esforço. São Peregrino fez esse esforço de configurar a sua vida à vida de Jesus. E talvez seja o nosso grande convite que São Peregrino esteja fazendo hoje para cada um de nós aqui que viemos, para configurar a nossa vida à vida de Jesus, porque não tem outra resposta. Se nós quisermos a cura em todos os sentidos, e a principal cura, se a gente pega cada página do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, e se a gente analisa todos os milagres que Jesus fez, o importante dos milagres de Jesus, olha, preste bem atenção no que eu vou dizer. O importante nos milagres de Jesus não era somente a cura física, porque curou daquela cegueira, porque aquela pessoa era aleijada, porque aquela pessoa era leprosa, porque aquela pessoa era cega. Não. O maior dom, o maior sinal, o maior milagre que nós temos no Evangelho, nas páginas do Evangelho, é a cura, é a conversão das pessoas. Ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai e não peques mais. E aí a pessoa configurou a sua vida a Jesus. Essa é a principal graça que nós podemos pedir. Essa é a principal cura que nós podemos pedir em nosso coração. E eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. A gente consegue, o próprio Evangelho nos autorizou isso hoje. Pedi-vos será dado, buscais achareis, bateis será aberto. A gente consegue, a gente pode. Agora, eu já refleti aqui, eu acho que é importante a gente memorizar. Qual é a oração? Como que a gente reza? Qual é a oração que quando a gente faz, Deus ouve? Qual é a oração que quando a gente faz, Deus é rápido em atendê-la? Tem essa oração, porque certamente já fizemos tantas orações a Deus e não obtivemos respostas. Já fizemos tantas orações a Deus e certamente a gente tem certeza que a resposta foi um não. Foi um não, porque Deus também responde com o seu não. O pai, quem é mãe aqui sabe que quando o filho pede alguma coisa, às vezes é necessário um não. E o não não é privação, o não é amor. É amor. Por quê? Porque ele não está pedindo o que é certo. Se ele pedisse o que é certo, o que convém, aí sim seria aí sim ele ia receber a sua afirmativa, o seu sim. Então Deus também faz isso conosco. Então qual é a oração? Qual é a oração que Deus ouve? Que é aquela oração que eu intitulo assim, a oração infalível. Fez e Deus atendeu. Qual é a oração? É a oração que, primeira coisa, tem 3 características. A oração tem que ser humilde, confiante e perseverante.
A atitude é essa: humildade, confiança em Deus e perseverança. Eu faço hoje e continuo fazendo. E continuo fazendo. Essas são as características de uma oração, né, que diante de Deus tem crédito. Agora, para Deus atender uma oração, para Deus atender aquela oração infalível, que quando a gente faz, Deus atende, gente, a gente tem que, primeiro, pedir. Pedir vos será dado. Mas pedir o quê? O que eu tenho que pedir? Qualquer coisa? Qualquer coisa? Não. O que eu tenho que pedir para Deus atender? Primeira coisa, eu tenho que pedir, se eu estou doente, se eu estou enfrentando um problema, e se aquele problema, aquela doença, está me ajudando a aproximar de Deus, está me ajudando a ser uma pessoa mais bondosa, mais caridosa, uma pessoa mais próxima, uma pessoa que tem um coração mais brando, se essa doença, se esse problema que eu estou enfrentando, tem essa característica, pode ter certeza absoluta que Deus está falando através daquele problema, daquela doença. Então eu tenho que pedir, eu me coloco na presença de Deus, mas eu tenho que pedir aquilo que vem ao encontro da minha salvação, minha gente, da minha salvação. Deus não vai atender uma prece, quando essa prece não for ao encontro daquilo que é importante, conveniente para a tua salvação, para a tua vida espiritual, para o teu crescimento espiritual. E é isso então que Deus nos pede hoje, que o Evangelho: pedi-vos será dado, buscais achareis, bateis será aberto. É um esforço, é uma insistência, é um pedido, é uma súplica, mas eu tenho que pedir aquilo que me convém para o meu processo de salvação. E se a gente fizer isso, o resto vem de consequência. A cura de São Peregrino veio como consequência, como presente daquele processo de conversão que ele experimentou. Então, se a gente tiver essa certeza de que o pedido que eu faço a Deus é para a minha cura espiritual, para a minha salvação, pode ter certeza absoluta que Deus vai começar a me atender com uma rapidez muito grande. Amém?